pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física de Termodinâmica para o ensino médio. O tema da aula de hoje será a propagação do calor. Bom, para nós falarmos sobre os meios de propagação do calor, primeiramente nós vamos começar falando sobre o conceito de grandezas extensivas e grandezas intensivas na física. Depois, nós vamos falar sobre o exemplo de uma grandeza extensiva, que é a energia térmica, ok? Depois nós vamos falar propriamente do que é o calor. Calor e energia térmica são parecidos, mas não são a mesma coisa. Nós depois iremos falar sobre os três modos de propagação do calor propriamente dito: condução, convecção e irradiação. Vamos lá? Em termodinâmica, nós temos dois tipos de grandezas, ok? Nós podemos classificar as grandezas termodinâmicas como sendo as grandezas extensivas e as grandezas intensivas, ok? Qual é a diferença das duas? As grandezas extensivas dependem do tamanho do meu sistema termodinâmico. Elas têm a propriedade de serem aditivas. Professor, o que é isso? Bom, quando eu pego um sistema termodinâmico qualquer, quando eu estou falando de sistema termodinâmico, você pode pensar qualquer coisa que eu esteja trabalhando, tanto com temperatura como com pressão, ok? Então, pegue, sei lá, você vai cozinhar algo. Bom, você tem que esquentar a água para cozinhar. A energia dentro da água da panela é uma. Se eu aumentar a quantidade de água dentro dessa panela, a energia dela irá aumentar. Eu poderei adicionar energia no meu cálculo, ok? Adicionando também água, adicionando matéria, ok? Então, quando eu coloco mais água dentro da panela, eu estou aumentando lá dentro a energia interna, eu estou aumentando a massa e eu estou também aumentando o volume, ok? Então, nesse exemplo aí, por exemplo, eu consegui trazer esses três exemplos de grandezas extensivas, ok? Você coloca a água lá dentro, você está aumentando a massa, você está aumentando a energia e você está aumentando o volume também, ok? Então, se eu tinha 1 litro de água lá e eu coloquei mais 1 litro, eu tenho 2 litros. O volume é aditivo. Se eu tenho 1 quilo de carne e eu pego outro quilo de carne, eu tenho 2 quilos de carne, ok? Então, são grandezas que dependem do tamanho do sistema. Elas são aditivas, ok? Já as grandezas intensivas, elas são diferentes. Elas não dependem do tamanho do sistema, ok? Elas têm a ver com equações de estado, ou seja, com o equilíbrio do sistema. Quando é que eu vou estar no equilíbrio? Bom, exemplos disso: temperatura, pressão. Vamos usar o mesmo exemplo da panela com água. A panela com água, se eu ainda não liguei o fogo, ela vai estar em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Então, a temperatura da água é exatamente a mesma temperatura do meio ambiente. Bom, mas se eu pegar mais 1 litro de água, a temperatura ambiente, e misturar na minha panela, eu não estou aquecendo a água simplesmente por colocar mais água lá dentro, ok? Então ela independe do tamanho do sistema. Do mesmo jeito, a pressão. A pressão da água está exatamente igual à pressão atmosférica. Senão, o líquido iria começar a se movimentar lá dentro. Bom, mas se eu coloco mais água
O líquido entrou em equilíbrio, continua na pressão atmosférica. Ok? Pressão, então, também não depende do tamanho do sistema. Assim como também não depende a densidade. Se você pega 1 litro de água, 2 litros de água, 1 quilo de água, 2 quilos de água, sempre terá a mesma densidade. Lógico, levando em consideração algumas flutuações por conta de sais minerais dissolvidos. Mas se pegar água destilada, 1 litro de água destilada, 2 litros de água destilada, na mesma temperatura, sempre terão a mesma densidade. Ok? Independe do tamanho do sistema. Aqui eu coloquei outra grandeza, que é o calor específico, que nós iremos falar ainda na próxima aula. Ok? Mas já fica aí a dica. Calor específico é uma grandeza intensiva. Pessoal, então vamos falar aqui sobre a energia térmica, que aqui nós vamos chamar de U. Vamos representar com a letra U, ok? O que é a energia térmica? A energia térmica é uma energia associada à temperatura, ok? Então, quanto mais quente está o meu sistema estudado, como por exemplo, lá no exemplo que eu dei lá, você está cozinhando, você está com uma panela de água. Quanto maior for a temperatura da água, maior é a energia térmica que está nela. E outra coisa também é que ela depende da massa. Por quê? Porque ela é uma grandeza extensiva. Falei lá, acabei de falar sobre isso. Grandeza extensiva são aquelas grandezas que dependem do tamanho do sistema. Ou seja, se eu pegar 2 quilos de água, eu tenho uma energia maior do que 1 quilo de água na mesma temperatura. Ok? Então depende tanto da massa como da temperatura. E a terceira característica, por ela ser extensiva, ela é uma grandeza que é aditiva. Então, se eu tenho um sistema A e um sistema B, a energia térmica dos dois sistemas juntos é a soma das duas energias térmicas, da energia térmica de A mais a energia térmica de B. Imagina lá, você pegou aquela barra de chocolate, toda em quadradinhos, ok? Então, eu tenho 2 quadradinhos ali, peguei 2 quadradinhos daquela barrinha, ok? A energia térmica do chocolate vai ser a soma da energia térmica de cada um daqueles quadradinhos, ok? Essa é a ideia, beleza? Ela é aditiva, então a soma de todos os constituintes vai lhe dar o valor total, ok? Outra coisa, a energia térmica, ela vai ser proporcional à temperatura, diretamente proporcional. Lembra lá dos outros vídeos de aula. Esse símbolo aqui é o símbolo que expressa proporcionalidade, ok? Então isso aqui significa o quê? Que a energia térmica, ela é proporcional com a temperatura, e a energia térmica é proporcional com a massa, ok? Bom, mas aqui eu tenho 2 sistemas, cada um deles tem a sua temperatura, ok? Isso daqui não significa que os dois têm a mesma temperatura, mas que se eu somar a energia dos dois, eu tenho energia total. Mas eu posso ter um a 100 graus Celsius e o outro a 0 graus Celsius. Eu posso juntar, por exemplo, água a 90 graus Celsius e colocar gelo lá dentro, ok? Água a 100 graus Celsius, eu coloquei gelo a menos 2 graus, ok? A temperatura dos dois é diferente, mas a energia térmica é a soma da energia térmica do gelo mais a energia térmica da água. Bom, só que, lembra lá da aula de temperatura?
O que era a temperatura? A temperatura era algo que me dava o equilíbrio térmico. O calor iria fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio até que as duas temperaturas se igualem. Não é isso? Então aqui, se eu colocar um dentro do outro, ou seja, se eu ligar os dois, peguei o gelo e coloquei dentro da água. O gelo a menos 2 graus Celsius, coloquei dentro da água a 90 graus Celsius. Bom, o que vai acontecer? Aí, o que vai acontecer é que essa energia térmica vai começar a fluir de um corpo para o outro. Vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Vai fluir da água a 90 graus para o gelo a menos 2 graus. E o que vai acontecer? À medida que ele flui, as temperaturas vão começar a se igualar. Em primeiro lugar, o gelo vai derreter e depois ele vai começar a esquentar junto com a água. Aquela massa de gelo vai se tornar água e ela vai começar a atingir a temperatura. Então, vou ter o equilíbrio quando as duas temperaturas forem iguais. Não é isso? Até lá, esse sistema está fora do equilíbrio. Ok? Então, a energia térmica vai fluir de um corpo para o outro até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Ou seja, até que as duas temperaturas sejam iguais. Bom, essa propagação de energia térmica é o que nós vamos chamar de calor. Em um dia de temperatura elevada, nós costumamos dizer que esse dia está calor. E enquanto que em um dia de temperatura mais baixa, nós dizemos que está fazendo frio. Bom, isso é uma noção do senso comum. Isso não é uma noção científica. Já explico por quê. Começo com um. Não existe frio. Cientificamente falando, não existe frio para nós. O que existe é perda de calor. Ok? O que existe para nós é o calor. Bom, mas o que é o calor? É a quantidade de energia térmica que é transferida de um corpo para o outro. Ok? Então, quando nós temos uma quantidade de calor positiva, nós dizemos que o corpo está recebendo calor. Ok? E quando nós temos uma quantidade de calor negativa, o corpo está perdendo calor. Ok? Lá na noção de equilíbrio térmico, a gente tinha visto que a energia térmica ela sai do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Então nós podemos dizer que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bom, então vamos pensar aqui. O nosso corpo ele tem uma temperatura de 36 graus, aproximadamente, podendo chegar até 37 graus, ponto 7, sem que haja febre, ok? Então, num dia que está fazendo 10 graus Celsius, a temperatura do meu corpo está maior do que a temperatura do meio ambiente. Então, meu corpo está perdendo calor para o meio ambiente, está cedendo calor para o meio ambiente. Num 10 graus Celsius, muitos aqui vão dizer que é um dia frio. Bom, mas um dia que está fazendo 32 graus Celsius, muitos vão dizer que é um dia quente.
Mas se você for olhar do ponto de vista científico, o corpo está a 36 graus Celsius, é uma temperatura maior do que o meio ambiente, que está a 32 graus Celsius. Então, o que ocorre? Meu corpo também vai perder calor para o meio ambiente, mesmo num dia de 32 graus Celsius. Para que meu corpo receba calor do meio ambiente, é necessário que seja um dia de no mínimo 36 graus Celsius, não é? Ou seja, um dia que está fazendo 38 graus Celsius, 40 graus Celsius, meu corpo vai receber calor do meio ambiente. Ok? Então, mesmo num dia de 32 graus Celsius, o meu corpo está perdendo calor para o meio ambiente. Por mais que muitos aqui digam que num dia de 32 graus Celsius está fazendo calor. Ok? Na verdade, meu corpo está perdendo menos calor para o meio ambiente quando nós temos 32 graus Celsius, e ele perde mais calor para o meio ambiente quando está fazendo 10 graus Celsius. Ok? Mas a noção de frio não existe. O que existe é perder calor para o meio ambiente. Ok? E é uma noção também muito interessante. Por quê? Se você pensar, imagina uma pia com granito. Ok? Essa pia está em contato, está em equilíbrio térmico com o meio ambiente, pois senão ela estaria perdendo calor ou recebendo calor do meio ambiente. Ok? Então ela tem que estar com a mesma temperatura do meio ambiente. Mas é interessante que mesmo num dia que está fazendo 33 graus, se você coloca a mão em cima do granito, parece que o granito está mais frio do que o ar. Isso ocorre porque o granito tem maior capacidade de receber calor. Ok? Então ele dá a sensação de estar mais frio, porque ele está puxando mais calor da sua mão do que o ar é capaz de puxar. Ok? Bom, então vamos escrever isso aqui numa forma de raciocínio. Digamos que eu tenho dois sistemas aqui, dois corpos. Pode ser água e gelo. Vamos aqui no mais simples. Água a 70 graus e gelo a 0 graus. Bom, o que acontece aqui? A temperatura de B é maior do que a temperatura de A. A temperatura da água está maior do que a temperatura do gelo. Qual que é a direção que o calor vai fluir? Aí, a energia térmica sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, essa é a direção em que a energia térmica irá fluir, ou seja, que o calor irá fluir do corpo de maior temperatura, que é o B, em direção ao de menor temperatura, que é o A. A temperatura de B irá baixar e a temperatura de A irá aumentar, até que as duas temperaturas se igualem e pare esse fluxo de calor. Bom, então aqui nós podemos dizer que o corpo A, o gelo, está recebendo calor. A quantidade de calor que eles têm é positiva. E B está perdendo calor, ele está cedendo calor. A quantidade de calor de B é negativa. Agora um detalhe é que, pela conservação de energia, a soma do calor que A ganhou mais a soma do calor que B perdeu sempre tem que dar zero, porque um é exatamente igual ao outro. Aqui não está tendo nenhum mecanismo de transformação de energia. Eu não estou falando que que o corpo A começa a se movimentar.
Ou seja, não tem nenhuma energia aí sendo transformada em energia cinética, ok? Não tem nenhum outro meio de transformação de energia, a não ser energia térmica saindo de um corpo para o outro. Por isso que a soma dos dois sempre tem que ser nula, zero, ok? Bom, então o calor ele vai sair de um corpo em direção ao outro. A temperatura de um corpo começa a baixar e a temperatura do outro corpo começa a subir. Esse processo nós dizemos que está fora do equilíbrio termodinâmico. E de que maneira o calor sai do corpo B em direção ao corpo A? Bom, nós temos 3 tipos de maneira para o calor sair de um corpo para o outro. Pode ser por condução, por convecção ou por irradiação, ok? Nós vamos falar desses 3 tipos de transferência de calor, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a energia térmica e do calor como energia. Vamos falar um pouquinho do chamado experimento de Joule. Antes de irmos diretamente para falar sobre os meios de propagação do calor, vamos falar sobre o experimento de Joule, que mostrou que o calor era uma forma de energia. Bom, o que Joule fez? Ele pegou uma quantidade de água dentro de um aparato experimental e colocou dentro desta quantidade de água pás que faziam girar a água e entravam em atrito com a água. O que gerava essa pá era um sistema de polias que era ligado diretamente com um peso. Esse peso entrava em queda livre a partir do repouso e ele caía de uma altura H. Bom, pela conservação da energia, era necessário que a energia cinética desta massa fosse exatamente igual à energia potencial antes dela começar a cair. Ou seja, a velocidade que ela chegava aqui embaixo tinha que dar essa velocidade aqui. Se a gente fizermos as contas, o que a gente ia ter é que a velocidade final tinha que ser raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Bom, mas o que se obtinha é que a velocidade, quando chegava lá embaixo, ela era menor. Ela era menor do que esse valor. Bom, por que ela era menor? Porque existia uma energia sendo dissipada aqui nas pás, pelo atrito com a água. Bom, então, Joule calculava quanto de energia era dissipado. Ele pegava a quantidade de energia inicialmente disponível e subtraía da energia cinética que era transferida que era transformada aqui no corpo. E com isso, ele calculava a energia que era dissipada. Essa diferença era a energia dissipada. Bom, o que ele percebeu? Que sempre que ele tinha essa quantidade de energia sendo dissipada, a água aumentava a temperatura de 1 grau Celsius para cada grama de água, ok? Então, se ele dissipava 4,184 joules de energia, 1 grama de água aumentava 1 grau Celsius. Por isso que essa energia vai ser chamada depois de
uma caloria, ok? Essa é a definição de caloria. Energia necessária para aumentar 1 grau Celsius 1 grama de água, ok? Então já percebeu que com o termômetro em vermelho aqui, ele media o quanto que aumentava a temperatura de água, ou seja, sempre que ele deixava cair, havia uma dissipação de energia, e essa dissipação de energia na água era transferida por meio de calor e elevava a temperatura da água. Assim que Joule conseguiu provar que calor e energia são a mesma coisa. Bom, vamos falar agora sobre os meios de propagação do calor. O primeiro modo de propagação do calor é chamado de condução, ok? Condução, qual é a palavra-chave? Contato, ok? Se estiver em contato, você pode ter uma condução de calor, ok? Bom, na condução, o calor passa de molécula por molécula, ok? Então, aquela vibração térmica que a gente falou lá na aula de dilatação térmica, ela é transmitida de molécula para molécula até chegar na última molécula que nós estamos estudando, ok? Então, aqui, se eu coloco uma determinada barra, por exemplo, com uma das pontas no fogo, e eu estou segurando a outra ponta, existem duas situações. A barra pode ser o que nós chamamos de condutora de calor, ou seja, a temperatura rapidamente vai subir na barra toda, o calor irá propagar até que a outra ponta estará com a temperatura alta e eu queimarei minha mão. Ou pode ser um isolante, em que esse processo ocorrerá de maneira muito mais lenta. Então, a temperatura da outra extremidade ela será baixa. Ela demorará para aumentar a temperatura e chegar a queimar a minha mão. Bom, mas então nós sabemos que se eu colocar o fogo aqui, o que vai acontecer? A temperatura na extremidade 1 será uma temperatura alta, enquanto que a temperatura na extremidade 2 será uma temperatura mais baixa, ok? E o calor irá começar a fluir de 1 para 2. Bom, mas de que maneira o calor irá começar a fluir? Bom, lembra lá que nós falamos sobre a temperatura como agitação térmica. O que vai acontecer? Eu tenho as moléculas que elas estão vibrando. Uma coisa importante, uma molécula, ela nunca gosta nem de ficar muito próxima da outra e nem de ficar completamente longe uma da outra num sólido, ok? Então, se eu me aproximo, a tendência é ela empurrar a outra do lado. E se ela se afasta, ela vai puxar a outra. Então, imagina aqui que eu comecei a colocar calor. Essa molécula vai começar a vibrar mais. Consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai empurrar essa daqui mais para longe, que por sua vez, quando essa daqui voltar, ela vai puxar ela. Então, cada hora, ela vai começar a puxar mais essa outra. E essa outra irá começar a frear essa primeira. Esse processo irá se propagar para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, ok? Então, assim ocorre a condução. Então, cada hora, as moléculas vão começar a agitar cada vez mais, ok? Então, ocorre molécula a molécula. Quais são os parâmetros que são interessantes quando eu tenho condução? Bom, o primeiro parâmetro,
aqui eu tenho a área da minha barra. Então imagina aqui que eu esteja falando aqui deste caneta aqui. O que vai acontecer? Eu tenho essa área aqui, que é o que nós chamamos de área da seção transversal. Por ser um objeto tridimensional, também tem o comprimento. Comprimento L, área A. Então vai depender tanto da área, quanto maior a área, melhor ocorre a condução, ok? Só você imaginar, quando você pega uma panela, quanto maior a área da chama, melhor ocorre a condução da panela. Mas quanto mais grosso for o fundo, pior ocorre essa condução. Então, a quantidade de calor transmitida, ela é diretamente proporcional com a área, mas ela é inversamente proporcional com o comprimento, ok? Quanto mais comprida a barra, ok? Mais calor será necessário para aumentar a temperatura. Da mesma maneira, quanto mais grossa for a barra, menor é a quantidade de calor que é necessária para conduzir calor de uma ponta até a outra. Outra coisa também, quanto maior for a diferença de temperatura entre uma ponta e a outra, maior será o fluxo de calor. Né? Aqui nós temos T maiúsculo, a temperatura do ponto 2 menos a temperatura do ponto 1, ok? E esse ΔT minúsculo é o tempo que eu estou deixando a fonte de calor agir, ok? Então, aqui no caso, seria o tempo que eu vou deixar a chama acesa nesse ponto da barra. Mas se você notar, tem aqui um outro parâmetro que eu não falei, que é o K, tá? Esse K é uma característica do material, assim como a densidade é uma característica do material, assim como o coeficiente de dilatação também é uma característica do material. Então nós já temos como características do material a densidade, o coeficiente de dilatação e agora esse K aqui, que é chamado de condutividade térmica. Tá? Quanto maior for o K, nós dizemos que esse material é um material que é condutor térmico. E se o K for menor, nós dizemos que esse material é um isolante térmico, ok? Então, geralmente, metais têm o valor de K muito alto, enquanto que a lã, a cortiça, tem valores de K baixo, ou seja, a lã é um bom isolante térmico, enquanto que um metal é um condutor térmico, ok? Então, quando você quer guardar calor para que não perca calor para o meio ambiente, ou seja, se você não quer que o seu corpo perca calor para o meio ambiente e mantenha a sua temperatura, você busca se cobrir com um isolante térmico. Você se cobre com um cobertor de lã, que é um isolante térmico. Não é? As casas possuem, hoje em dia, isolamento térmico, para que ela não perca calor para o meio ambiente e nem o meio ambiente, num dia quente, jogue calor para dentro da casa. Geralmente as pessoas cobrem a parede, preenchem a parede com uma espuma isolante térmica ou com lã de vidro, que também é um excelente isolante térmico. O segundo meio de propagação do calor chama-se convecção, ok? A palavra-chave para você saber convecção é fluido, ok? Convecção só ocorre em fluidos.
Para entender como é que ocorre a convecção, é necessário saber dois fenômenos que vocês já estudaram. Um é a dilatação térmica volumétrica, ou seja, quando eu aqueço um fluido, a tendência desse fluido é aumentar o seu volume. E o princípio de Arquimedes, que fala que pela diferença de pressão, quando um corpo ele é menos denso do que o fluido, ou quando você está trabalhando com dois fluidos de densidades diferentes, o menos denso tende a ficar por cima do mais denso. Então vamos ver aqui como é que os dois estão relacionados aqui com propagação do calor. Bom, na aula de dilatação volumétrica, nós vimos que a densidade dos corpos elas diminuem com a temperatura, ok? Então, se eu tenho um corpo mais quente, o mesmo fluido, só que esse fluido está mais quente do que o outro, a tendência é que ele tenha uma densidade menor. Então, vamos ver aqui. Coloquei uma fonte de calor aqui nesse recipiente com fluido, digamos, sei lá, com álcool. O que vai acontecer? Essa parte de baixo vai aquecer, ele vai ter uma temperatura maior. Por isso que eu coloquei aqui TB. A temperatura dele é maior do que a temperatura de A. Ele vai começar a aquecer. O que vai acontecer? A densidade dele vai diminuir cada vez mais. Quando a densidade diminui, pelo princípio de Arquimedes, ele vai se locomover para cima. Então ela vai subir. Enquanto que a outra parte do fluido que tem uma temperatura mais baixa, ele vai pesar e vai descer, né? Ele vai, pelo princípio de Arquimedes, descer do fluido da porção B, ok? Então um vai subir e o outro vai descer. E aí o que vai acontecer? Este que está aqui embaixo vai aumentar a sua temperatura, o que está em cima vai diminuir a temperatura e ele vai trocar. Então vai começar a girar. Nós chamamos isso de correntes de convecção, ok? Então, o que está mais quente sobe, o que está mais frio desce. Por isso que funciona o balão, né? No balão, o balonista vai aquecendo o ar dentro do balão com uma chama de fogo e o ar que está dentro do balão se torna menos denso do que o ar de fora e pelo princípio de Arquimedes o balão começa a subir, ok? A ideia aqui é a mesma, é o mesmo princípio de funcionamento, ok? Então por isso que quando queremos colocar uma fonte de calor, nós colocamos embaixo. Então por isso que o fogão fica com a chama embaixo, o forno fica com a chama embaixo. Mesmo que seja um forno elétrico, a fonte de calor fica por baixo. E um sorvedor de calor, ou seja, algo que é feito para retirar calor, é colocado por cima, ok? Por exemplo, um ar-condicionado geralmente é colocado a saída dele por cima, o split por cima e não por baixo. Por quê? O que aconteceria se fosse por baixo? O ar frio iria descer e ele iria ficar cada vez mais frio. Então, o processo de transferência de calor iria ter que ser por condução ao invés de convecção. Só que o ar é um isolante térmico, então esse processo iria ocorrer de maneira lenta. Por isso que coloco o split por cima, porque ele irá retirar calor do ar que está quente. Esse ar que está quente irá ficar mais denso, vai descer, o ar que está mais quente sobe
é resfriado, desce, depois o próximo ar que está mais quente sobe, e esse processo vai sempre estar ocorrendo na corrente de convecção. Dentro da geladeira também, aonde retira calor é por cima, tá? Ou seja, então, para resfriar aquele refrigerante geladinho, né? Aquele refrigerante para você deixar ele resfriado bem geladinho, o correto não é colocar o gelo por baixo da lata, e sim colocar o gelo por cima, porque aí o refrigerante quente irá subir, irá trocar calor por meio de condução com o gelo, irá aumentar sua densidade, irá descer, a próxima parte que está mais quente irá subir, trocar calor, resfriar, descer, e nesse processo sempre a corrente de convecção. O último método de propagação do calor chama-se irradiação. Irradiação é a propagação do calor por meio de ondas eletromagnéticas. Mas as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Então, ao contrário da convecção, que ocorre em fluidos, que é um meio material, a condução ocorre por contato de dois meios materiais, então precisa de meios materiais. A irradiação, a onda eletromagnética não precisa de um meio material, então ela é a única que pode, a única forma de propagação de calor que ocorre no vácuo, ok? Ondas eletromagnéticas, nós temos uma gama grande de exemplos, mas a transferência de calor ocorre principalmente por conta dessas ondas eletromagnéticas. A onda de calor, propriamente dita, que é a chamada infravermelho, são ondas de calor. Você está produzindo ondas de infravermelho o tempo todo, ok? É baseado nessas ondas que funcionam os óculos de visão noturna. Eles enxergam, ao invés de enxergarem a luz visível, eles detectam as ondas de infravermelho. As ondas de micro-ondas, né? Outro exemplo, você coloca o seu prato dentro do forno de micro-ondas e a radiação de micro-ondas ela faz agitar as moléculas de água, concedendo calor, né? Transferindo calor para as moléculas de água do seu prato e aquecendo a sua comida. Também, em alguns casos, é importante falar sobre as ondas de rádio. As ondas de rádio do celular, por exemplo, elas não são ondas como a gente chama de onda de radiação ionizante, ok? Ela não vai realmente entrar lá e alterar o seu DNA, ionizando o seu DNA. Mas existe um problema. O uso prolongado do telefone, ou você dormir com o telefone muito próximo de você, da sua cabeça, você está recebendo constantemente ondas de rádio, ok? Essas ondas de rádio podem levar a um aumento local de temperatura nas células do seu corpo. E isso não vai ser legal, ok? Isso pode dar problemas de saúde no futuro, inclusive câncer, por mais que não seja radiação ionizante, ok? Bom, ainda bem que a irradiação ocorre no vácuo, porque é por meio dela que o nosso planeta recebe calor vindo do Sol, ok? Entre a Terra e o Sol não tem meio material. Então, se só existisse a convecção e a condução, o calor do Sol não iria chegar na Terra. Mas, como tem a irradiação, o Sol é o nosso maior combustível, nossa maior fonte de energia é o Sol. Nós estamos recebendo energia, calor vindo do Sol constantemente por meio da irradiação. Bom, na irradiação do Sol, a Terra recebe
calor do Sol vindo nas mais diversas formas de energia, de radiação. Nós recebemos luz visível, nós recebemos micro-ondas, nós recebemos radiação ultravioleta, e essa já é radiação ionizante. Nós já recebemos micro-ondas, ondas de rádio, o tempo todo vindo do Sol. A Terra absorve isso e ela reemite em forma de onda de calor propriamente dito, que é a infravermelho, ok? A infravermelho, uma parte dela é refletida pelas nuvens, pelos gases da atmosfera, e uma parte escapa para o espaço sideral, ou seja, nós também emitimos luz no comprimento de infravermelho, ok? Mas uma parte é refletida, isso é chamado de efeito estufa. O problema é que nós temos esse efeito naturalmente. Esse efeito é necessário para a manutenção da vida na Terra, porque senão nós perderíamos muito calor para o espaço sideral e não teríamos a temperatura necessária para a manutenção da vida. Agora, com o advento da Revolução Industrial, o problema é que nós começamos a emitir muitos gases que fazem essa reflexão. Então nós cada hora estamos diminuindo mais a energia que é mandada para fora e aumentamos a energia, a temperatura da Terra. Esse efeito, chamado de efeito estufa, colabora para outro efeito chamado de aquecimento global, porque ele diminui a quantidade de energia que nós estamos mandando para o espaço. Outra aplicação da irradiação se dá nas garrafas térmicas, ok? A garrafa térmica, na verdade, é a aplicação de dois tipos de propagação do calor, ok? A garrafa térmica, ela é constituída de duas garrafas, ok? Uma parte interna e outra externa, ok? Mas entre essas duas faz-se vácuo. Você retira o ar, retira todos os fluidos entre essas duas garrafas e fecha hermeticamente elas. O que é que acontece? O vácuo é um bom isolante térmico. Ele não deixa o material daqui de dentro perder calor para o meio ambiente por condução. Mas nós ainda teríamos o problema da irradiação. Como resolver? Por isso que a garrafa térmica ela é constituída de dois materiais refletores. Então a parte de dentro da garrafa térmica ela é espelhada e a parte de fora também é espelhada. Dessa maneira, o conteúdo da garrafa térmica não vai perder energia térmica, não vai propagar o calor para fora por meio de irradiação e também da mesma maneira não irá receber influências externas por meio de irradiação. Ele irá refletir as ondas que vêm de fora e também irá refletir as ondas de dentro, não deixando elas escaparem. Ok? Bom, essa é a nossa aula sobre propagação do calor e seus meios de propagação. Até a próxima aula.